Santo, a importância do Espírito Santo. Agora, devemos entender, como muitos assuntos, o Espírito Santo é um assunto que existe muita confusão. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitos pregadores ensinam coisas sobre o Espírito Santo que não são corretos, não são bíblicos. Lembra que desde o início nós temos falado e continuamos falando que a nossa regra, a nossa palavra final sobre qualquer assunto é a palavra de Deus. E Deus trata o Espírito Santo como ele é. O Espírito Santo não é um vulto, não é um fantasma, não é uma força que existe no universo. De acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo é Deus. A terceira pessoa do Deus triuno. Ele tem todas as características, todos os atributos de Deus. Mas o Espírito Santo é aquela pessoa do Deus triuno que em realidade é mais pessoal para nós. E devemos entender exatamente o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, porque é importante. Agora, vamos lá. Número 1. Quem é o Espírito Santo? A boa pergunta. Quem é o Espírito Santo? Letra A. De acordo com Atos 5, 3 e 4, e nós tratamos Atos 5 na lição anterior, falando sobre aquele casal, Ananias e Safira, não é? Em Atos 5, 3 e 4, Ananias mentiu ao Espírito Santo. Ele mentiu ao Espírito Santo, em verso 3. E mentiu a Deus, em verso 4. E Pedro ali não distinguiu entre os dois. Então sabemos que o Espírito Santo tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Pedro não tratou o Espírito Santo e Deus como duas entidades ou seres separados diferentes. Ele mentiu ao Espírito Santo, ele mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus. Certo? Letra B. 1 João 5, 6 a 9. Ele é a pessoa divina que dá testemunho de quem? De Jesus Cristo. Exatamente. Uma força pode dar testemunho? Um fantasma? Não. Ele é Deus, a pessoa divina que dá testemunho de Jesus Cristo. Letra C, Mateus 28, 19. Interessante. A palavra nome está no singular, quando claramente menciona 3 no verso, indicando que ele é Deus e um membro da Trindade. Vamos olhar no verso. Mas Mateus 28, verso 19. Mateus 28, verso 19. Eu quero que você preste bem atenção nas palavras que estão usadas neste verso. Mateus 28, 19. Estão ali olhando? Certo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome. Não nomes. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Não é isso? Então você tem quantas pessoas mencionadas no verso 19? Quantos nomes mencionados? Nome. Ele diz nome. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, é singular. E mostrando que o Espírito Santo é Deus, mas ele faz parte da Trindade. Agora, continuamos. João 14, 16, 17, 26. Capítulo 16 de João, versos 7, 8, 3, 14. Muitos versos ali. Muitas vezes encontramos pronomes pessoais nestes versos, claramente falando de quem? Do Espírito Santo, o Consolador, que é o Espírito Santo, exatamente. Mas a gente encontra ele, não é? Se fosse alguma força, não teria nenhuma razão de usar um pronome pessoal, não é? O pronome pessoal é uma pessoa. É por uma pessoa, exatamente, não é uma força, certo? O Consolador, que é o Espírito Santo. Assim podemos dizer que ele é uma pessoa ou uma força? Qual? Uma pessoa. Uma pessoa. Agora, não uma pessoa no sentido que a gente está vendo ele andando, certo? Mas ele é pessoal, certo? Ele é pessoal, tá bom? Ele tem caráter pessoal. Em Atos 1,16, em Atos 5,3 e Efésios 4,30, identifica as três maneiras que ele pode ser tratado como uma pessoa. Ou seja, nesses versos estamos identificando três maneiras que o Espírito Santo pode ser tratado pessoalmente, ou como uma pessoa. Primeiro, verso ou número 1, diz que o quê? O quê? Exatamente, o Espírito falou pela boca de Davi. Falou. Uma força fala? Não. Uma pessoa fala, não é? Número 2. Mentiu. Você pode mentir a uma força? Não. Só pode mentir a uma pessoa. Algo pessoal. Número 3. Um membro da igreja pode entristecer ele. Entristecer. Você já entristeceu uma força? Não, não pode. Não tem sentimento, exatamente. O Espírito Santo tem sentimento. Isso é algo pessoal, não é? O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Número 2. Qual foi o trabalho dele no passado? Qual foi o trabalho dele no passado? Ou seja, anteriormente, qual foi o trabalho dele? Certo? Especialmente no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, antes da nossa época. Gênesis 1, 2, 2, 4 e Jó 33, 4, nós encontramos, letra A, que ele trabalhou em que evento? Na criação do universo, exatamente. Agora, isso é interessante, porque a Bíblia fala, em Gênesis 1, 2, 2, 4, Jó 33, 4, que o Espírito Santo trabalhava na criação, não foi? Mas em Colossenses atribui a criação a quem? A Jesus Cristo. E em Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que quem criou o universo. Então, mais uma vez, estamos vendo que Deus é um só, mas Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um Deus só. Entendeu? A Bíblia nunca usa a palavra trindade. Mas a existência da Trindade está vista em todos os lugares da Bíblia. A Bíblia nunca defende a Trindade. A Bíblia apenas apresenta que existe. Deus não tem que defender. Ele diz, Deus criou, o Espírito Santo criou, o Filho criou, Jesus Cristo criou, não foi?
O Espírito Santo é Deus. Ele trabalhava na criação. Letra B, 2 Pedro 1:21. Ele é o autor de que livro? Das Escrituras. Das Escrituras, da Bíblia. Da Palavra de Deus. Ele inspirou os autores, certo? Mais de 40 homens. Ou 40 homens usados na Escritura da Palavra de Deus. Letra C, Lucas 1:35. Ele foi o agente no milagre do nascimento de Jesus Cristo. Exatamente. Ele era o agente que Deus usou. Deus Pai usou. Para o milagre do nascimento de Jesus Cristo. Letra D, em Romanos 1:4 e 8:11. Ele estava envolvido em que outro milagre? Na ressurreição de Jesus Cristo. O Espírito Santo estava envolvido no milagre da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, essas são algumas coisas que ele fez. Nem todos. Só algumas coisas do trabalho dele no passado, certo? Número 3. Qual é o trabalho dele hoje? Qual é o trabalho dele hoje? Letra A, João 15:26. Ele faz o quê? Ele testifica ou testemunha de Jesus Cristo. O Espírito Santo não está tentando trazer louvor, adoração a Ele. Glória a Ele. O Espírito Santo está testificando, testemunhando de Jesus Cristo. Exatamente. João 16:8-11. O Espírito Santo convence os homens de 3 coisas em João 16:8-11. O pecado, a justiça e o juízo. Exatamente. O pecado, a justiça e o juízo. O pecado, porque todo homem é pecador, não é? E antes que a pessoa pode ser salva, a pessoa tem que reconhecer que é um pecador, não é? Da justiça. Por quê? Porque a justiça de Deus foi colocado ou resolvida em Jesus Cristo, não foi? O pagamento da justiça de Deus foi feito em Jesus Cristo. Do juízo, por quê? Porque um dia o mundo vai ser julgado. Você pode aceitar o julgamento que Deus fez em Jesus Cristo, aceitando a Cristo como Salvador, e escapar o juízo que vai cair sobre o mundo no fim. Não é? E o Espírito Santo faz esse trabalho hoje. Em Tito 3:5, em João 3:5, em João 6:63, o Espírito Santo faz o trabalho de que? Salvação ou regeneração. As duas palavras cabem, porque na salvação o Espírito Santo faz a regeneração. Exatamente. Na hora que a pessoa aceita Cristo. Nós temos palavras assim em João 3, novo nascimento. Isso está falando de uma geração, não é? Nós temos feito filhos de Deus. Geração, não é? Nós temos em 2 Coríntios 5:17, nova criatura. Regeneração. E em Tito 3, em Tito capítulo 3, como nós estamos falando, estamos vendo aquela regeneração. É o Espírito Santo que faz isso em nós na hora que aceitamos a Cristo. Ele muda tudo em nossa vida. Certo? Agora, número 4. O que é que o Espírito Santo faz para o salvo? Agora, diferente, número 3, falamos o trabalho dele hoje. Certo? E uma parte desse trabalho, em número 4, é o que ele faz particularmente para nós que somos salvos. Certo? Essa que é particular para nós que conhecemos Jesus como Salvador. Letra A. Romanos 8:9. O Espírito Santo habita no salvo. Ele toma residência no salvo.
Ele não é inquilino, ele é dono. Bem diferente, não é? Inquilino sai de qualquer hora. O dono é dele para sempre. Entendeu? Ele habita. Ele habita. Certo? Eu tenho visto aqui no Brasil de permanência, porque eu tenho uma filha brasileira, Abigail. Mas qualquer hora eu posso sair e voltar para os Estados Unidos. Eu não tenho que me justificar para ninguém. Posso ou não posso? Agora o brasileiro pode sair, mas não vai ficar em nenhum outro canto se não tem cidadania ou também visto para entrar, não é? O Espírito Santo é dono de casa. Habita em mim. E nunca vai sair. Letra B. João 14, 23. Através da pessoa do Espírito Santo, quem habita no salvo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E o Pai. Ou seja, Deus. Jesus Cristo e o Pai. De acordo com João 14, 23. Jesus disse, eu e o Pai, nós vamos fazer habitação ali, não é? Vamos fazer morada lá. Então, através da pessoa do Espírito Santo, Deus habita em mim. Certo? Jesus e o Pai, ou seja, Deus está em mim. Mais uma prova da Trindade. Está vendo como nós temos provas da Trindade sem precisar usar a palavra Trindade? Agora, não estou dizendo que a gente não deve usar a palavra Trindade. Não tem nada contra a palavra Trindade. Trindade é uma palavra boa. Mas a Bíblia defende sem precisar usar a palavra. A Bíblia apresenta, bem claro. Letra C, 1 Coríntios 6, 19. O nosso corpo torna o quê? O templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Agora, sabe uma das coisas que isso me dá em relação à ideia? Um templo, certo? Qual é a maneira que as pessoas tratam um templo? Qual é a maneira que a pessoa trata um templo? Cuida, limpa, adorna, quer que aquela proteja, faz para que aquele templo realmente seja o que deve ser, não é? Se eu sou o templo de Deus, eu não devo querer cuidar dele, dentro e fora? Sim. Essa ideia de ser o templo do Espírito Santo deve dirigir muito os meus pensamentos na maneira que eu cuido desse templo, não é? Eu não estou falando apenas saúde, não é isso que eu estou falando, mas saúde faz parte. Eu estou falando também sobre a minha mente, sobre as minhas atitudes, sobre meus comportamentos, sobre a maneira de vestir. Estou falando de tudo. De tudo. Todas as áreas. Porque o Espírito Santo habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo, não é? Letra D, Efésios 1, 13 e 4, 30. O salvo é o quem? Pelo Espírito Santo. Ele é selado. Selado. O que quer dizer aquela palavra selado? Garantido, preservado, conservado. Não é? Não dá essa ideia? Selado. Recentemente Cíntia tem feito um caldo que ela toma todos os dias. É caldo de galinha, mas é um caldo bem forte. Ela ela pega aquela pertence, certo? Pertence de galinha, com os pés e tudo. Bota no caldeirão com alguns temperos, certo? E deixa cozinhar, ferver, cozinhar quase o dia todo. Horas deixa.
e extrai daqueles pés aquela gordura e aquela colágeno, toda aquela coisa sai. Daí ela retira toda aquela outra parte, deixa só o caldo dela, bota na geladeira. Agora, o que vai acontecer com aquele caldo quando bota na geladeira? A gordura vai subir para cima do caldo, não é? Agora, dizem que pode guardar na geladeira com aquele gordura por cima por um bom tempo, porque a gordura é como se fosse um selo que protege o caldo. Uma vez que você retira aquela gordura, você tem que congelar no freezer ou tomar em menos de uma semana. E a razão é porque uma vez que está retirado aquela gordura, não está mais protegido, selado pela gordura. Entendeu? O Espírito Santo sela o salvo. Ele habita em mim. Ele é aquele selo. Ele é aquela garantia de que Jesus Cristo vai me salvar. E ninguém pode tirar aquele selo. Não vai ser retirado. E eu não posso perder. Selado. Certo? Selado. João 14:16, letra E. João 14:16, 16:7, 13 e 14. O Espírito Santo é nosso Consolador. Às vezes tem certas versões que diz confortador ou alguma coisa assim. Mas a ideia é aquela que vai nos consolar. Aquele que vai nos ajudar, nos confortar, certo? Ele é nosso Consolador. No momento mais difícil da minha vida, eu posso não ter ninguém, mas como salvo eu tenho o Espírito Santo. Ele é meu Consolador. Eu nunca estou sozinho, nunca estou abandonado, certo? Romanos 8, 26, 27. O Espírito Santo faz intercessão por nós. Ele é nosso intercessor. E até o Espírito Santo intercede por nós quando nós ainda não sabemos o que devemos pedir. Há vezes na minha vida que eu estou tão angustiado que nem sei o que eu devo pedir na oração. Nem sei o que eu preciso. Mas o Espírito Santo sabe. Ele intercede por mim. E a intercessão do Espírito Santo não é aquela cacofonia que algumas igrejas falam. Eu estou orando no Espírito Santo. Espera aí. Deus não criou todas as línguas no universo, no mundo. Deus não entende todos os idiomas que tem. Então, por que tem que existir uma língua especial para falar com Deus? If I pray in English in front of all of you, there's only one person in this entire building that'll understand the word that I'm saying. Aiden. Mas Deus entende todas as palavras que eu estou orando. Não é? Então eu preciso orar para Deus numa língua estranha? Não. Mas por que os anjos têm que ter uma língua especial? E por que? Nem entende quem está ouvindo. Exatamente. Nem eles ficam falando. Fala numa língua que pode ser entendida. Não é? E no caso, quando der assim, a explicação da gente que naquela passagem que diz assim, que o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis. É porque o Espírito Santo está falando daquele momento que eu estou tão angustiado que nem sei o que estou orando, certo? Você pode ouvir o que o Espírito Santo está falando para Deus? Não. E o Espírito Santo precisa de um idioma especial? Não. Não. Você não está ouvindo ou escutando o Espírito Santo falar para Deus? Ele está intercedendo por você, certo? Só porque a Bíblia diz que Ele ora em coisas que você não entende, não quer dizer que você precisa orar naquele jeito. Não é? É dele que está fazendo, não você.
Você não está fazendo isso. E não é para você estar manifestando esse coisa assim, não. Certo? Pela maioria é uma coisa ensinada e não uma coisa... Nunca encontramos na Bíblia uma língua que seja qualquer coisa além de um idioma. Um idioma conhecida que pode ser falada e entendida. Certo? Até em 1 Coríntios capítulo 14, aquela palavra desconhecida, procure na sua Bíblia e vai encontrar que aquela palavra desconhecida está em itálica, ou está meia deitada. Sabe o que isso significa na Bíblia? Que não está na língua original. Foi adicionado pelos tradutores para ajudar nosso entendimento. Certo? A palavra desconhecida só quer dizer que é uma coisa que ninguém, ou aquela pessoa não aprendeu. Certo? Não uma cacofonia. Uma cacofonia não. Uma palavra boa, né? Número 5. Qual é a relação entre o salvo e o Espírito Santo? Qual é a relação entre o salvo e o Espírito Santo? Letra A, 2 Timóteo 1,14. Ele habita no salvo, em nós. Exatamente, ele habita no salvo. Ele habita, está aqui, está dentro. Esse é o relacionamento que eu tenho com ele. Está aqui. Letra B, 1 Coríntios 2, 12 a 14. Ele capacita o salvo a conhecer o que é dado por Deus, ou aprender, pode ser também, conhecer ou aprender o que é dado por Deus, pois ele ensina o salvo. Ele é nosso professor, ele nos ensina. Pastor, eu não posso entender a Bíblia. Primeiro, você está lendo? Segundo, você é salvo? Terceiro, você está se aplicando ao ensinamento? Porque você pega a sua Bíblia e faz uma leitura superficial, vai entender? Não. Algumas coisas vai entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É muito difícil entender o verso? Não. Qualquer pessoa que coloque sua fé em Jesus Cristo será salvo. Uma leitura superficial, você pode entender certas coisas. Mas, se você não se aplica à leitura, se você não se aplica ao estudo, como é que o Espírito Santo vai guiar, vai orientar, vai ensinar você? Eu fiz a minha leitura hoje, pastor. Foi? Peraí. Como é que entendeu? O Espírito Santo habita no salvo. Ele nos ensina para conhecer o que é dado por Deus. Efésios 4:30. Um salvo pode, mas não deve entristecer o Espírito Santo. Um salvo pode, mas não deve entristecer o Espírito Santo. E em versos 30 e 32 de Efésios 4, nós temos uma lista de coisas, de pecados que entristecem o Espírito Santo. Não é? Luciene, um dos pecados que entristecem o Espírito Santo? A amargura. Se você está guardando amargura, mágoa contra alguém, você está entristecendo o Espírito Santo. Pode brigar comigo, pode falar comigo se quiser. A palavra de Deus. O salvo não deve guardar amargura ou mágoa. Você está entristecendo o Espírito Santo. Antônio, um dos pecados ali. Ira. Peraí, pastor. Eu não posso. A Bíblia não diz que nós podemos irar? Indignação é uma coisa. Certo? Eu posso ficar indignado e eu posso agir para corrigir aquela coisa, não é? Mas irar está levando a coisa além de indignação, certo? É interessante, o que nós chamamos quando a pessoa está cheia de ira?
A gente chama de raiva, não é? E qual é aquela doença que a gente diz que o cachorro pega? Euforia, raiva também. E por que a gente chama isso de raiva? Ficar descontrolado. Porque é descontrolado, exatamente. Jesus ficou indignado, Sim, agiu, corretamente. foi justificado, foi. Agora não quer dizer que você deve chegar em algum canto e derrubar mesas e tudo isso, e pega chicote e começar a bater em pessoa, não, tá bom? Terceiro pecado ali mencionado, ele, um dos pecados, está mencionado ali. Cólera. Cólera. Está bem perdida também. Está vendo? Amargura, ira, cólera, certo? Cólera. Tá bom? Não é cólico não, certo? Tá bom? Outro pecado ali mencionado, né, Dona Maria? Tem ali um da, a gente já falou, amargura, ira, cólera. O que mais tem ali? Gritaria. Gritaria. Agora isso, olha, não leva isso para certas igrejas não. Porque logo vão pensar, então todo nosso culto entristece o Espírito Santo? Exatamente. Todo o seu culto está entristecendo o Espírito Santo. Gritaria. O que mais? Estamos com... Tem mais dois, não foi? Tem mais dois. Blasfêmia. Blasfêmia. Atribuir ou falar falso sobre Deus. Certo? Jesus foi acusado de blasfêmia. Por quê? Ele se chamou Deus. Ele se chamou Deus. Eles estavam chamando ele de blasfemador, mas na realidade ele estava blasfemando, exatamente. Número 6. Malícia. Malícia. Todas essas coisas entristecem o Espírito Santo. Agora, nós temos 3 atitudes corretas também, que estão mencionados em versos 30 e 32. Quais são as atitudes corretas? Benignidade, misericórdia e perdão. Benignidade, misericórdia e perdão. Então você tem num lado pecados ou atos e atitudes que entristecem o Espírito Santo. Pelo outro lado, nós temos coisas que em realidade alegram o Espírito Santo. Benignidade é um, misericórdia é outro e perdão é outro. E essas 3 coisas combatem os pecados que foram mencionados no início dos versos. Essa razão que verso 32 diz: antes seriam uns para com os outros. Se você está praticando as atitudes em verso 32, vai ser difícil você praticar as atitudes em versos 30 e 31. Entendeu? Letra E. 1 Tessalonicenses 5,19. O salvo pode extinguir ou apagar. Agora, toma cuidado, porque tem pessoas que interpretam esse verso dizer que um salvo pode perder a salvação, porque está extinguindo o Espírito Santo. Só que a palavra extinguir quer dizer o quê? Está falando da obra do Espírito Santo dentro do salvo. Se você joga água, certo? Numa fogueira, apaga o fogo logo? Não. Muitas vezes ainda tem fumaça, não tem? Mas o trabalho, a eficácia daquele fogo está extinguido. Está apagado, não é? Então, extinguir aqui está falando, em 1 Tessalonicenses 5, de atrapalhar a obra que o Espírito Santo está querendo fazer na nossa vida. E o salvo pode atrapalhar a obra que o Espírito Santo está querendo fazer. É interessante, quando nós pecamos, nós faltamos à igreja, nós tratamos alguém mal, seja que for o pecado que você quer falar, o Espírito Santo geralmente ataca na hora. Sentimos constrangidos, não é? Mas se nós ignoramos aquele aperto,
A segunda vez é mais fácil ou mais difícil pecar? Mais fácil. É mais fácil. Por quê? Porque nós... Certo? Atos 1:8. O Espírito Santo dá ao salvo o quê? Virtude ou poder. Virtude ou poder de evangelizar e servir. A pessoa diz, pastor, eu não tenho vontade. Mas poder você tem? Porque o Espírito Santo deu. Agora liga no poder, toma o poder e vai ter vontade. Bota sua pé para frente, seu pé para você vai ter vontade. Entendeu? Deus não dá vontade primeiro, Ele dá poder. A vontade vem depois. O ânimo vem depois. Letra G, Efésios 5:18. O Espírito Santo deve encher o salvo. Agora, quando eu aceitei a Cristo, quanto do Espírito Santo eu recebi? Completo. Tudinho, completo. Então, como é que você pode encher um copo que já está cheio? A palavra encher aqui, em Efésios 5:18, não está falando em colocar mais do Espírito Santo dentro. Certo? Quando alguém diz, eu estou cheio de raiva, isso quer dizer? Está controlado? Não é? Está sendo controlado? Eu estou cheio de amor. Está sendo controlado pela paixão, não é? A ideia de encher do Espírito Santo está falando da nossa submissão a Ele, deixando Ele controlar os nossos passos. É interessante em Efésios 5, qual a comparação que ele usa em Efésios 5:18? Não sejais embriagados pelo vinho, não é? Mas cheios do Espírito Santo. Ele está fazendo uma comparação. O bêbado está controlado pelo quê? Pelo álcool, pela bebida, não é? Ele diz, não seja como o bêbado, seja controlado pelo Espírito Santo. Ele está mostrando a comparação, certo? Em Gálatas 5, 22 e 23, 9 frutos do Espírito Santo. Vamos lá, me dê. 9 frutos. Benignidade é um. Quais são outros? Amor. Outro. Gozo. Paz. Já falamos de benignidade, que mais? Longanimidade. Qual mais? Fé. Que mais? Temperança. Está faltando? Mansidão. Bondade, benignidade, foi outra. Bondade também. 9 frutos do Espírito Santo. É interessante, se você fosse estudar aqueles 9 frutos, você vê 3 que tem algo a ver com o meu relacionamento com os outros ao meu redor. Tem 3 que estão tratando o meu relacionamento com Deus. Tem 3 que estão tratando o meu relacionamento comigo mesmo. Então nós temos divino, externo e interno. Interessante, aqueles 9 frutos faz o salvo completo. E são coisas que devem demonstrar naturalmente do salvo. A sua cultivando a vida cristã, seguindo o Espírito Santo, vai reproduzir isto. Entendeu? Naturalmente. 1 Coríntios 12, 4 a 11. O Espírito Santo deu o quê? Dons espirituais aos apóstolos e alguns salvos. E ele deu aqueles dons para o ministério da igreja, certo? Letra A. Devemos entender certas coisas sobre esses dons. Primeiro,
nem todos os salvos receberam o mesmo dom. Deus não fez com que todos precisavam falar em línguas. Em realidade, o Espírito Santo distribuiu os dons aos salvos do jeito que Ele bem queria. Não era para os salvos em Corinto de estar todos procurando o mesmo dom. O Espírito Santo distribuiu do modo que Ele queria. Entendeu? Letra B. Em 1 Coríntios 12:12, os dons não eram para ser usados para o benefício pessoal, mas para o benefício da igreja. Hoje em dia, a maneira que certas igrejas manifestam os dons, geralmente é para a edificação da igreja ou para a edificação da pessoa que está usando? Geralmente é a pessoa que está exaltada. Veja o que está acontecendo com o irmão fulano. Não é desse jeito. Mas peraí. Em 1 Coríntios 12 é para a edificação da igreja. Não é para a edificação do irmão. Você já foi batizado no Espírito Santo e falou línguas? Olha que isso importa. Não é para ser algo buscado, não. Entendeu? Esses dias disseram que para poder ter ousadia de pregar para as pessoas que não são convertidas, tem que ser batizado para ter ousadia de pregar. É para a glorificação, a exaltação da pessoa. Não é? É 1 12:12 é para a edificação da igreja. Letra C. Alguns dos dons foram temporários. E em 1 Coríntios 13, 8 a 10, nós encontramos quais eram: línguas, interpretações, milagres, curas, profecias, conhecimento especial e discernimento especial. Conhecimento não está falando de você ler e conhecer a Bíblia. Está falando de um conhecimento especial de algo que não foi revelado ainda na Bíblia. Certo? Discernimento era o poder de discernir, como Pedro discerniu. Lembra que Pedro discerniu que Ananias estava mentindo ao Espírito Santo? Aquelas coisas, línguas e curas e essas coisas assim. Agora eu pergunto, Deus pode curar hoje? Sim. Pode, bem pode. Mas porque eu orei pelo irmão? Não. Porque eu coloquei mão na cabeça do irmão? Não. Deus cura se Ele quiser. Não tem obrigação. Não tem obrigação nenhuma. Ele faz se Ele quer. Entendeu? Essas coisas acabaram. Em 1 Coríntios 13, 8 a 10, a Bíblia nos mostra Paulo falando ali que aqueles dons acabaram, desapareceram quando a Bíblia foi completa. Porque em realidade aqueles dons foram dados para confirmar o que os apóstolos estavam ensinando. Porque não tiveram a Bíblia completa naquela época. Como é que Paulo ia comprovar que ele estava ensinando a doutrina correta? Muitas vezes precisava de um sinal para confirmar isso. E é interessante, quando você estuda os sinais, geralmente todos os sinais foram dados para os judeus. Os judeus procuram sinais. Jesus disse, uma geração má e adúltera procura sinais. Paulo disse, quando era criança, eu precisava dessas coisas. Mas agora, se eu adulto, deixei as coisas de criança para trás. Mas Cornélio, pastor, Cornélio era gentio. Mas o que ele fez, quando ele fez, Deus fez na vida dele, para comprovar algo aos judeus. Porque quando fez o que fez, a Bíblia diz que foi ali que os judeus, Pedro e os judeus que estavam ali assistindo aquela cena, viram que eles receberam o mesmo dom e batizaram eles. E quando voltaram a Jerusalém, no próximo capítulo, no mesmo capítulo, e contava para a igreja em Jerusalém não acreditava, até que Pedro falou, e os irmãos falaram do fato que Cornélio tinha manifestado aqueles dons. Na cabeça da Bíblia, alguém pode ser
salvo é judeu. Agora, quantos judeus nós temos aqui dentro de nós? Zero. Zero. Certo? Agora, letra D. Cada salvo deve identificar seu talento para ser usado dentro da igreja e pede ajuda do pastor. Deus nos deu certos talentos que nós podemos usar dentro da igreja. Habilidades. Eu estou falando de línguas e curas. Você levanta durante o culto, começa a falar uma cacofonia. Eu vou pedir que você sente, fique calado ou sai da porta. Pode ficar sabendo. Porque isso não é Bíblia. Você chega aqui no púlpito e diz: pastor, Deus me deu uma profecia. Tudo bem, você já pode sair da porta. Porque o que você está prestes a falar não é da Bíblia. A Bíblia já está revelada. A Bíblia já está completa. Tem o que mudar mais. Já está tudo revelado aqui. Não precisa nada demais. Entendeu? Letra 6. O número 6, não a letra 6. Que língua. Qual é a posição bíblica sobre línguas, curas e profecias? Qual é a posição bíblica sobre línguas, curas e profecias? Em 1 Coríntios 11, 13 a 15. Em Atos 2, em 1 Coríntios 1 e outros lugares, nós encontramos a posição bíblica sobre essas coisas. Então vamos falar. Em Atos 2, 4 a 11. A primeira vez que nós encontramos línguas na Bíblia. O dia de Pentecostes. Existe na Bíblia uma coisa chamada a lei, ou na hermenêutica, na interpretação da Bíblia. Existe uma coisa chamada a lei da primeira menção. A primeira vez que algo é mencionado na Bíblia, todas as outras vezes que nós encontramos a mesma coisa tem que ser comparado com a primeira vez. Entendeu? Em Atos 2, 4, 11, as línguas bíblicas, em Atos 2, eram idiomas que podiam ser entendidos pelos ouvintes. Eram idiomas, não eram cacofonia. Quando você está lendo Atos 2, você encontra várias nações, eram todos judeus, porque estavam lá para a festa de Pentecostes. Eram todos judeus, mas judeus que nasceram em outros países. Eles, todos esses judeus, falaram hebraico. Podiam ter bem entendido a pregação de Pedro em hebraico. Só que, para comprovar que isso era algo diferente, a Bíblia diz que os apóstolos estavam falando em idiomas que cada homem entendeu. Então, estava tratando de idiomas. Como eu mostrei daqui agora há pouco, eu falava inglês. Ele entendeu, não foi? E garanto que se tivesse qualquer americano que estava assistindo nossa aula, de repente estava: eita, eu entendi o que ele estava falando. Agora, infelizmente, vocês não entenderam. Mas, na realidade, eu apenas estava dizendo que eu podia orar em inglês e só ele iria entender. Ou Deus iria entender também. Mas eles falaram, os apóstolos nunca estudaram as línguas dos povos que estão em Atos 2. Mas falaram nos idiomas do povo, não foi? Agora, número 2. 1 Coríntios 1, 22, 14, 21 e 22 e Isaías 28, 11. A língua, assim chamada desconhecida, simplesmente quer dizer que o falador nunca estudou essa razão que é desconhecida. Sempre era um sinal para um judeu descrente, certo? Agora, o pastor, o senhor falou de Cornélio. Aqueles irmãos não eram descrentes. Eram incrédulos. Ou seja, não acreditaram que Cornélio podia ser salvo.
Não eram descrentes em que não eram salvos, eram descrentes do fato de que um gentio podia ser salvo. Não acreditaram. Até Pedro não acreditou. Exatamente. Quando Deus chegou para chamar Pedro para falar com Cornélio, teve que ser numa visão, num sonho, para ele realmente obedecer a Deus. E mesmo indo, a Bíblia mostra que ele estava desacreditando. Entendeu? Agora, 1 Coríntios 3, de 8 a 13. 2 Pedro 1, 19 e 21. As línguas iriam cessar, desaparecer, aniquilar-se. Pode usar qualquer daquelas palavras. As línguas iriam desaparecer com a chegada do que é perfeito. Isto refere à Bíblia, que é mais firme do que profecias. E outra coisa também. Alguém vai dizer, mas pastor, Jesus é perfeito? Sim, mas Jesus, em 1 Coríntios 13, já tinha vindo a primeira vez, não foi? E já voltou. Não é? E também aquela frase, o que é perfeito, não pode estar falando de uma pessoa. No grego, está no gênero neutro. Em grego, na língua grega, você tem macho, masculino, feminino e neutro. Masculino trata homens, certo? Coisas masculinas. Feminina geralmente trata de emoções, ideias, mulheres. E você tem neutro, que trata objetos. E o único objeto que é perfeito é a palavra de Deus. Agora, se existisse este dom de línguas, curas, profecias, hoje em dia, que não existe, mas se existisse, a Bíblia declara certas regras que não são respeitadas nas igrejas que praticam. Você pode ler 1 Coríntios 14, versos 27 a 34. E lá, naquela passagem, é bem registrado as regras que devem governar o uso dos dons. Então, se línguas, curas, profecias, essas coisas existissem hoje em dia, não existem. Mas se existiram, teríamos que seguir essas regras. E eu pergunto a você, tanto você aqui, quanto as pessoas assistindo no Facebook, para você ler, acompanhar e ver, avalia se o que acontece na maioria das igrejas que praticam esses dons hoje em dia, avalia se realmente estão seguindo essas regras. Tá certo? Número 1. Não pode falar mais de 3 pessoas durante um culto, usando esses dons. Não podem falar mais de 3 pessoas. Geralmente, em igrejas que usam esses dons, quantas pessoas? Todos, muitos, não todos, muitos e de uma vez só, não é? Letra B. Só pode falar por sua vez, um após o outro e não todos na mesma hora. Letra C. Se não tem intérprete, fique calado. E não pode interpretar quem fala. Deixa eu interpretar para você. Já errou. Já errou. Ninguém nunca viu alguém interpretando, só falando. No uso na Bíblia, quem falava não podia interpretar. E a Bíblia até diz, se você sente a vontade de falar e não tem intérprete para falar, senta e fica calado, não fala. Então está vendo como os dons funcionavam? Porque aquele que falava tinha que saber que a pessoa que interpretava estava ali perto para interpretar. Porque se faltou culto aquele dia, faz o quê? Não fala, fica calado. Letra D.
O dom nunca fez uma pessoa perder controle de si mesmo. Irmão, está enrolando no chão. É o Espírito Santo. Errou. É fazer blasfêmia isso aí. Blasfêmia completa. Blasfêmia completa. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Enrolado no chão, isso é controle? Não. Letra E. Talvez a regra mais difícil. Ninguém gosta. Letra E. Calma, bota cinto de segurança. Aqui vem. As mulheres não podiam manifestar os dons no culto. Eu lembro falando com alguém uma vez sobre esse assunto. Era um pastor, assim chamado, pastor. Na sua igreja. Mas mulher ou homem que manifesta esses dons? A mulher, pastor, a coisa mais bonita que já viu na sua vida. Errou. Biblicamente, contra. Não, mas é bonito quando... Pode ser bonito, mas é contra a Bíblia. Não era permitido para uma mulher manifestar os dons na igreja. Leia os versos em 1 Coríntios 14, se duvidar. Nós temos que tomar a posição bíblica, certo? Número 5. 2 Coríntios 11, 14, 2 Coríntios 5, 7 e Romanos 10, 17. Há um perigo neste movimento, pois é contrário à palavra de Deus. Satanás pode enganar até com coisas que parecem religiosas. Devemos andar por fé que vem pela palavra de Deus e não pelas emoções. A emoção, o coração é enganador. A palavra de Deus nunca enganou ninguém. Satanás até usa a palavra de Deus. Ele não usou no Jardim do Éden. Então é difícil pensar que ele iria usar até hoje em dia. Não, ele usa. 1 Coríntios 15, 1 a 4, em Gálatas 1, 6 a 9, em Colossenses 2, 7 a 10. Os que praticam essas coisas falam que se não manifestam os dons, não é realmente salvo. Eles falam que sem os dons não tem o evangelho completo. Mas o evangelho completo é o que? A história de que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Não é? De acordo com 1 Coríntios 15, este é o evangelho. E é completo. E não precisa nada mais. A pessoa coloca sua fé em Jesus Cristo, tem salvação, o evangelho completo. Não precisa de uma segunda manifestação ou outra coisa, não. Uma segunda bênção. Já tem o evangelho completo. E de acordo com Gálatas capítulo 1, alguém que adiciona, está pregando outro evangelho, portanto é anátema. Anátema, condenado. E se condenou. Não vem pregando um outro evangelho, não. Não vem pregando outro evangelho, não. No momento de salvação, o salvo é enraizado e edificado em Cristo. Portanto, é perfeito, completo nele. É perfeito ou completo nele. Eu não preciso de mais nada em relação ao evangelho. Agora, não quer dizer que uma vez que eu sou salvo, eu não preciso aprender a palavra de Deus, tudo isso. Não é isso que eu estou falando. Não me malinterpreta. Mas em relação a uma segunda bênção e tudo isso, não. Número 7. João 15, 26. E João 16, 13 a 14. Estes
elevam o Espírito Santo acima de Deus, acima do Pai. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais nos seus atributos, e ele não fala de si, o Espírito Santo não fala de si, mas ele testifica do Filho. O Espírito Santo nunca estava querendo se exaltar. Ele sempre testifica de Jesus Cristo. Em Marcos 16, 17, 18, o dom de curar foi dado como sinal para Israel, gente. Um sinal para Israel. Em 2 Coríntios 12, 7 a 9. Em 1 Timóteo 5, 23 e Filipenses 2, 25 a 27. E 2 Timóteo 4, 20. O dom de curar foi usado em pessoas descrentes e sem fé, às vezes para convencê-los à fé. Mas de acordo com as passagens acima citadas, este dom estava desaparecendo, estava acabando na época de Paulo. Faço uma pergunta para você. Paulo às vezes não falou que estava solitário, que todo mundo tinha abandonado ele, não foi? E também ele não falou que teve certos irmãos, companheiros dele que estavam doentes, como Epafrodito. Se Paulo tivesse o dom de curar, que a gente sabe que ele tinha, por que não curou Epafrodito? É porque a fé de Epafrodito estava fraca? Não. Se ele tanto necessitava ajuda, por que não cura aquele que podia ajudar? Eu diria que provavelmente porque na época dele, Paulo, já estava acabando esse dom. Estava acabando. Estava desaparecendo. Certo? Tiago 5, 14 e 15. Agora hoje em dia, todo mundo gosta de usar essas palavras de Tiago 5. Se tiver um irmão doente, chama os presbíteros da igreja, vai orar e unge com óleo, não é? E daí a oração do santo cura o doente, não é isso? Todo mundo quer usar esse verso para... Tá vendo, pastor? A gente vai quando está doente e a gente unge com óleo, daí a pessoa vai ser curada. Hoje oramos pelos doentes. Sim ou não? Sim, devemos? Absolutamente. Pedindo que Deus mostre misericórdia e cura se for a vontade dele. E o óleo, pastor? O óleo aqui no verso está tratando de óleo medicinal. Certo? Às vezes não precisamos tomar remédios. Sim. Remédio é contra a palavra de Deus. Agora, vício a remédio é pecado. Mas remédio é necessário às vezes? Absolutamente. Absolutamente. Hora que passa, determinada coisa, hora que passa. Como dizer isso? É correto, é errado? Sempre Eu diria assim, você pode orar. E você até pode orar que passa. Entendeu? Mas você tem que orar na vontade de Deus. De dizer hora que passa, às vezes nós estamos falando apenas para, como se fosse uma... Ou às vezes estamos falando para só consolar, aliviar a pessoa, não é? Estamos querendo que a pessoa seja aliviada ou seja consolada, alguma coisa assim. Toma cuidado na medida que você usa certas palavras e certas frases, não é? Eu não gosto de apenas chegar a pessoa, oi que passa, ora que passa. Eu chego a pessoa, oi, vamos orar sobre a situação. Agora eu posso orar que Deus cura alguém? Sim, eu posso. Deus, por favor, minha querida está passando por uma dificuldade tão grande. Deus cura ela. Por favor, cura ela. Até eu posso acreditar que Ele vai.
Mas eu tenho que orar dentro da vontade dele e saber que ele pode dizer não também. Não é? É o direito dele. Deus não curou, é porque minha fé é fraca. Não necessariamente, pode ser que Deus planejava, permitia que acontecesse para realmente fortalecer a sua fé. Você não sabe. Não sabe hoje. Talvez em algum momento você vai saber. Mas agora não sabe. Pastor, em certas igrejas por aí, quando a gente não quer participar de alguma campanha, nem